é que ainda hoje em Israel, o inário de Israel é o nosso livro dos Salmos. O hino nacional de Israel é um dos Salmos. Então, quando eu digo salmos, eu estou dizendo músicas. Aleluia. Canções. Salmo é música, canção, hino. Salmista quer dizer compositor. Mas por que você está dizendo isso? Lógico, há um acaso, né? Perdão, há um porquê. Nada é fruto do acaso. Há um porquê você está dizendo isso. Então, todas as vezes que você estiver lendo um salmo, aquilo que você está lendo é as letras de uma canção ou de uma música. Por exemplo, Salmo 133, ó tão bom e quão suave é uma música. Que os irmãos vivem em união, é a semelhança do óleo da unção que desce sobre a cabeça, sobre a barba. E o que é esse óleo da unção? Era um óleo que não desgrudava nunca. Você podia pôr a mão assim e levantar e sacudir e o óleo não saía. Não é como esses óleos que a gente usa hoje como óleo de unção, que não tinha nada a ver. Era um óleo mais pastoso que o mel. Né? Aquele óleo que ia descendo e era unido, mas unido mesmo, fazia um caminho e ia descendo. Então ele está falando que a união, a letra do hino, da música, diz que a união entre eu e você deve ser a união entre Arão e aquele óleo que não desgrudava, fazia um caminho e ia até a orla do vestido, e ele era ungido da cabeça aos pés. Então é isso que está dizendo. Aí a gente não busca a letra, não entende, é como a união entre o orvalho e o Hermon. E aí você vai buscar o porquê, né? Todas as noites o Monte Hermon fica branquinho de gelo, que é como é formado o Rio Jordão, enfim. Mas esse salmo aqui, para quem não sabe, essa música aqui, para quem não sabe, é a primeira música que Davi fez para Deus. Então o que a gente leu aqui, tá? Nós lemos nada mais, nada menos que as letras de uma música, tá bom? Eu não posso chegar e dizer porque a palavra de Deus está falando aqui. Não, eu posso falar. O salmista está falando aqui na letra da sua música. Palavra de Deus é outra coisa. Aqui tem a palavra de Deus? Tem, lógico. Mas aqui tem também história de assassinato, jumenta que está falando, adultério. Aqui tem histórias com H que aconteceu de fato. Eu não posso pegar a história Caim matando Abel. A palavra de Deus está dizendo que Caim matou Abel. Quer dizer, Deus falando, eu estou dizendo que Caim matou Abel. Não tem isso. Tem aqui um historiador contando para mim a história de Caim e Abel, que é a história que de fato aconteceu. Se nós não conhecermos as três linguagens que a Bíblia foi escrita, nós nunca vamos entender a Bíblia. A Bíblia foi escrita em três linguagens, eu disse isso hoje: alegórica, figurativa e literária. Literária, alegórica e figurativa. Senão você nunca vai entender. Pois bem, o que nós acabamos de ler são letras de uma canção. E quero dizer para meu irmão, para minha irmã, que isto aqui, segundo historiador, foi a primeira canção que Davi fizera para Deus. Um autodidata que pegou um pedaço de acácia, era uma peça muito feia, não tinha beleza alguma, mas que ele colocou alguns vermes e fez uma harpa e aprendeu a tocar sozinho enquanto tomava conta do gado do seu pai, seu Jessé, um homem muito rico, um grande fazendeiro, pai dos três famosos, né, generais que comandava a tropa de elite, ou as tropas de elite do exército de Israel, que eram o Samar, o Eliabe e o Abinadab. Pois bem, então o que é que nós temos aqui? Nós temos um garoto que, segundo historiador, tinha 14 anos de idade e que resolveu enaltecer o seu Deus com uma canção. E se você observar com um olhar crítico, eu não digo uma crítica demolidora, mas construtiva, você vai ver que é um salmo um tanto pobre. Que é isso? Mas estou chamando a palavra de Deus de pobre? Não, estou chamando as letras da música um tanto pobre. Pode observar. Só fala de mato, de cajado, de ovelha,
de pastor. Por quê? Porque é um garoto de 14 anos. É um simples garoto de 14 anos. E nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Eu aprendo muito aqui. Deus não te pede nada que Ele já não tenha te dado primeiro. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Pois bem, então o que é que nós temos aqui? Um garoto de 14 anos pegando o seu melhor, o melhor que ele tem, e dando para Deus. É um salmo pobre, vamos ser sinceros. Um tanto pobre. Por quê? Porque é um garotinho de 14 anos. Eu não posso cobrar muito do garoto de 14 anos. Eu posso cobrar, mas cobrar baseado na sua faixa etária de idade. Exatamente. Tá? Eu não posso cobrar de um garoto de 14 anos o que eu cobro do meu filho de 21 anos, o meu Misael. Eu não posso cobrar do meu Misraim, que tem 8 anos, o que eu cobro da Áquila. Não posso cobrar. Pois bem, então, queridos, nós temos aqui as letras de uma canção. E a primeira música que Davi fez para Deus. Se você observar bem, é um salmo pobre, que fala de mato, fala de ovelha, e pode observar. Mas qual é o salmo mais famoso de toda a Bíblia? 23. O 23. Lá no Brasil nós temos um programa de sábado, não sei se vocês lembram, mas está lá perdurando até hoje esse programa, que é de um cantor sertanejo, fala sobre caminhoneiro, siga bem caminhoneiro, né, que é o Sérgio Reis, tá? Então, e todo sábado ele faz esse programa, apresenta, dá prêmio, dá carreta de presente e tal. E o ano passado ele presenteou, né, alguém, e essa pessoa ficou surpreso porque foi sorteado. Sorteado como? O ano inteiro saiu cerca de 20 ou 30 pesquisadores viajando a bordo do seu carro, e qual era o trabalho deles? Só ler os para-choques de caminhão. E iam anotando, para no final do ano saber qual era as frases campeã. E você sabe qual foi a frase campeã de para-choque no Brasil? O Senhor é... Chuta aí. O Senhor é meu pastor e o Senhor é meu pastor. Oh, glória. Aleluia. Você está entendendo? Glória a Deus. Pastor, não estou entendendo se você quer chegar. Me acompanhe que você chega já. Peraí. Amado, minha amada, e por que será que umas frases tão pobres, tão simples, tornou-se até campeã, né? Glória a Jesus. De frase de para-choque? Quem nunca ouviu falar no famosíssimo e tradicionalíssimo Salmo 23? Todos. E por que será? Porque Deus aceitou com muito amor e o elevou entre todos os salmos, o mais simples dos salmos. Aleluia. Amém. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo muito. Deus está nas coisas simples. Simples. Aleluia. Louvado é o nome de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Senhor.